Um jovem rico e cruel abandona seu cavalo de raça no lixão após o animal ficar cego por um motivo cruel. Enterrado sob montanhas de lixo, o pobre animal relinchou desesperadamente, sem chances de sobreviver. Até que o cavalo escuta algo que disparou o seu coração enquanto se aproximava dele. Horas depois, seu destino muda completamente. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol se punha no horizonte quando Tempestade, o majestoso cavalo puro sangue de pelagem negra como a noite, foi arrastado sem cerimônia para dentro do lixão municipal. Seus cascos, que outrora trovejavam nas pistas mais prestigiadas do país, agora raspavam hesitantes contra o solo irregular, enquanto seus olhos, antes vibrantes e determinados, moviam-se erraticamente, tentando em vão captar alguma imagem do mundo ao seu redor. Leonardo Vasconcelos, o jovem herdeiro do império equestre mais respeitado do país, observava a cena com um misto de frustração e desprezo. Seus olhos verdes, tão frios quanto esmeraldas, não demonstravam qualquer compaixão pelo animal, que há apenas 6 meses era o orgulho de seu Haras. Vestido em um terno italiano impecável, ele gesticulava impacientemente para seus funcionários, ordenando que se apressassem com aquela tarefa desagradável. "Não tenho o dia todo", vociferou, consultando seu relógio de ouro. "Acabem logo com isso." Não muito longe dali, em uma casa abandonada na periferia do lixão, Sofia e Samuel, gêmeos de 6 anos, interromperam sua modesta refeição ao ouvir o relincho angustiado. Sentados à mesa improvisada feita de caixotes, eles trocaram olhares idênticos de preocupação. Era como se pudessem sentir a dor do animal, mesmo sem saber de sua existência. Samuel assentiu, deixando de lado o pão duro que compartilhavam. No quarto ao lado, ouviram sua mãe, Helena, tossir fracamente. A doença que a consumia parecia piorar a cada dia, mas eles não tinham dinheiro para médicos ou remédios. De volta ao lixão, Tempestade tentava resistir, seu instinto de sobrevivência lutando contra a inevitável escuridão que o cercava. Seus músculos poderosos, moldados por anos de treinamento intensivo, tremiam sob a pelagem lustrosa. A doença ocular que o acometera, resultado do estresse crônico e das pressões constantes das competições, havia finalmente cobrado seu preço. Leonardo ajustou a gravata de seda impaciente. "Um cavalo cego não tem valor algum", murmurou para si mesmo, como se tentasse justificar suas ações. "Os negócios são assim, não há espaço para sentimentalismos." "Senhor", ele começou, sua voz vacilante, "talvez pudéssemos..." Leonardo observou o processo até o fim, certificando-se de que o trabalho fosse concluído adequadamente. Quando o último som do cavalo foi sufocado pelo lixo, ele ajeitou os punhos da camisa e caminhou em direção à sua BMW reluzente. O carro de luxo partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e o eco de uma tragédia que, embora seus participantes ainda não soubessem, estava longe de terminar. Na casa abandonada, Sofia e Samuel terminavam sua parca refeição em silêncio, seus pequenos corações inexplicavelmente pesados. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu escuro sobre o lixão, uma suave brisa carregava consigo os últimos suspiros de Tempestade, misturados aos sons noturnos da cidade. O destino, em sua infinita sabedoria, já começava a tecer os fios que conectariam as vidas daquele cavalo majestoso e dos pequenos gêmeos, em uma trama que transformaria para sempre a existência de todos os envolvidos. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e fria, com uma névoa densa pairando sobre o lixão.
Sofia e Samuel acordaram antes do sol, como faziam todos os dias. Seus pequenos corpos já estavam acostumados à rotina rigorosa de catadores, uma vida que nenhuma criança deveria conhecer, mas que eles enfrentavam com uma resiliência extraordinária. Helena dormia inquieta, sua respiração irregular preenchendo o pequeno quarto. Os gêmeos se aproximaram silenciosamente da cama improvisada onde sua mãe repousava, ajeitando o cobertor remendado sobre seus ombros magros. Sofia depositou um beijo suave em sua testa febril, enquanto Samuel verificava a quantidade de água no copo ao lado da cama. Os gêmeos vestiram seus casacos surrados, presentes de uma senhora bondosa da igreja local, e pegaram seus carrinhos de madeira feitos com rodas de bicicleta velha. Era com esses carrinhos que transportavam os materiais recicláveis que encontravam, sua única fonte de renda. O caminho até o lixão era curto, mas cheio de desafios. Cachorros de rua, buracos traiçoeiros e às vezes pessoas mal intencionadas faziam parte dos perigos diários que enfrentavam. No entanto, naquela manhã em particular, algo diferente pairava no ar. Os gêmeos podiam sentir, através daquela conexão especial que compartilhavam, que aquele não seria um dia comum. Samuel assentiu, seus olhos percorrendo a paisagem desolada à sua frente. É como se algo estivesse nos chamando, respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. Foi então que ouviram. Um som tão fraco que poderia ter sido confundido com o vento, mas que para seus ouvidos atentos era inconfundível. Um relincho abafado, vindo de algum lugar sob seus pés. Sem hesitar, os gêmeos largaram seus carrinhos e começaram a cavar com as mãos. O trabalho era árduo, e seus dedos pequenos logo ficaram machucados, mas eles não pararam. Havia uma urgência em seus movimentos, como se soubessem que cada segundo era precioso. À medida que removiam camadas de lixo e entulho, o som foi ficando mais claro. Era definitivamente um cavalo, e estava vivo. Sofia e Samuel trabalhavam em perfeita sincronia, sem precisar trocar palavras. Suas mentes pareciam conectadas em um único propósito: salvar aquela criatura. Após o que pareceu uma eternidade, mas não deve ter passado de uma hora, eles finalmente conseguiram abrir um espaço grande o suficiente para ver o animal. Era o maior cavalo que já tinham visto, sua pelagem negra coberta de sujeira e arranhões. "Calma, amigão", Sofia falou suavemente, estendendo sua mão pequena em direção ao focinho do cavalo. "Viemos ajudar." "Mas pode sentir", Sofia respondeu, sua mão gentilmente acariciando o pescoço do animal. "Ele sabe que somos amigos." "Vamos levá-lo para casa", Sofia declarou, com aquela determinação característica das crianças que ainda não aprenderam que algumas coisas são impossíveis. A tarefa de tirar Tempestade da vala provaria ser o menor dos desafios que Sofia e Samuel enfrentariam naquele dia. O cavalo, embora dócil, estava desorientado e assustado. Cada passo era uma batalha contra seu próprio medo do desconhecido, agora que não podia mais confiar em sua visão. Samuel posicionou-se do outro lado, mantendo uma mão gentil no flanco do animal. Os gêmeos descobriram que, trabalhando em conjunto, podiam criar uma espécie de corredor de segurança para o cavalo. Tempestade, por sua vez, parecia entender instintivamente que aquelas pequenas mãos representavam sua única chance de sobrevivência. O progresso era lento, cada passo cuidadosamente calculado. Os gêmeos precisavam desviar de montes de lixo, buracos traiçoeiros e objetos cortantes espalhados pelo chão. O sol já estava a pino quando chegaram à área mais movimentada do lixão, onde outros catadores trabalhavam. Era seu José, o guarda mais antigo do lixão, conhecido por sua rigidez com as regras. Ao seu lado estava Pedro, o guarda mais jovem, ambos olhando incrédulos para a cena à sua frente.
Duas crianças pequenas guiando um cavalo puro sangue coberto de sujeira. Sofia e Samuel se entreolharam, aquela comunicação silenciosa que só gêmeos possuem passando entre eles. Foi Sofia quem tomou a frente, seus olhos grandes e sinceros encontrando os do guarda. Sofia continuou, lágrimas genuínas brilhando em seus olhos. Mamãe está muito doente, o senhor sabe. E ontem à noite pedimos uma ajuda especial para o céu. E hoje encontramos ele enterrado no lixo. Pedro, o guarda mais jovem, se aproximou de Tempestade, reconhecendo no animal algo familiar. Este cavalo eu já o vi antes, murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Seu José observava a cena com uma expressão difícil de decifrar. Em seus 30 anos trabalhando no lixão, tinha visto de tudo, mas nunca algo assim. O cavalo, apesar de sua condição deplorável, era claramente um animal de raça, e as crianças, bem, ele conhecia os gêmeos há tempo suficiente para saber que eram especiais. No porão de casa, Sofia respondeu prontamente. Tem espaço e podemos limpar. Já encontramos muitas coisas boas aqui no lixão que podem servir de cama para ele. Temos noção da responsabilidade de cuidar uns dos outros, Sofia respondeu, sua mão pequena ainda acariciando o pescoço de Tempestade. E agora, ele é família. Se eu deixar vocês levarem este cavalo, ele começou tentando manter um tom sério, vocês precisam me prometer algumas coisas. Prometemos, os gêmeos responderam em uníssono, seus sorrisos tão brilhantes quanto o sol do meio-dia. Enquanto observava os gêmeos se afastarem lentamente com seu precioso achado, seu José não pôde deixar de pensar que talvez Sofia estivesse certa. Talvez aquele cavalo fosse realmente um presente mágico, não apenas para a família dos pequenos catadores, mas para todos que seriam tocados por essa história extraordinária que apenas começava. O caminho até a casa abandonada nunca pareceu tão longo para Sofia e Samuel. O sol da tarde castigava impiedosamente e seus pequenos corpos já demonstravam sinais de exaustão. Mas a determinação em seus corações não fraquejava. Tempestade, por sua vez, seguia fielmente o som de suas vozes suaves, que alternavam entre palavras de encorajamento e cantigas infantis. A casa, que chamavam de lar, ficava nos fundos de um terreno parcialmente coberto por vegetação alta. Era uma construção antiga, com paredes descascadas e janelas quebradas, mas possuía um porão surpreendentemente espaçoso, uma descoberta que agora parecia providencial. Samuel correu na frente para abrir o acesso ao porão, removendo as tábuas soltas que usavam para disfarçar a entrada. O espaço era surpreendentemente fresco e seco, uma bênção considerando o calor sufocante do lado de fora. Os gêmeos posicionaram-se estrategicamente. Sofia na frente, guiando Tempestade com sua voz, e Samuel atrás, oferecendo apoio e segurança. Degrau por degrau, com uma cautela infinita, conseguiram fazer o cavalo descer a escada íngreme do porão. Uma vez lá dentro, Tempestade pareceu relaxar um pouco. O ambiente fresco e o cheiro de terra eram reconfortantes após as horas sob o sol escaldante. Os gêmeos imediatamente começaram a trabalhar, transformando o espaço em algo mais adequado para seu novo amigo. Sofia, por sua vez, já estava organizando baldes que usariam para a água. Precisamos forrar o chão também, ela observou, olhando ao redor, para ficar mais macio para ele deitar. As horas seguintes foram dedicadas a uma transformação extraordinária do porão. Os gêmeos usaram todo o seu conhecimento de catadores e sua criatividade infantil para improvisar um estábulo. Papelão limpo foi usado para forrar o chão, cobertores velhos transformaram-se em uma cama confortável e caixotes de madeira foram reorganizados para criar divisórias. Samuel parou seu trabalho de organizar os baldes de água e olhou para o cavalo, que parecia mais relaxado agora, sua cabeça abaixada em uma postura tranquila.
Um som vindo do andar de cima interrompeu a conversa. Era Helena tossindo. Os gêmeos se entreolharam preocupados. Como explicariam a presença de Esperança para sua mãe? No andar de cima, Sofia encontrou sua mãe tentando se levantar da cama. Helena estava mais pálida que o normal, mas seus olhos mantinham aquele brilho de determinação que havia passado para os filhos. Helena observou sua filha com atenção. Conhecia bem aquela expressão. Era a mesma que Sofia fazia quando tinha algo importante para contar, mas não sabia por onde começar. Antes que pudesse continuar, um relincho suave ecoou do porão. Helena arregalou os olhos, seu corpo tenso de surpresa. Espera, mamãe. Deixa eu explicar direito. É uma história incrível e a senhora precisa ouvir desde o começo. Ele é cego, mamãe, explicou Sofia, suas mãos ainda segurando firmemente as da mãe. E estava tão assustado, não podíamos deixá-lo lá. Um sorriso fraco iluminou o rosto pálido de Helena. Algumas coisas são importantes demais para esperar, meu amor. A descida foi lenta e cuidadosa. Cada degrau, uma pequena batalha contra a fraqueza que consumia o corpo de Helena. Quando finalmente chegaram ao porão, a cena que encontraram fez seu coração apertar. Samuel estava sentado no chão, recostado contra a Esperança, que havia se deitado sobre os cobertores improvisados. Helena observou o magnífico animal com olhos marejados. Mesmo em seu estado atual, sujo e machucado, era impossível não reconhecer a nobreza em sua postura. Os olhos nublados do cavalo moviam-se sem foco, mas suas orelhas se voltaram na direção dela, atentas. Vocês fizeram um bom trabalho aqui, ela disse finalmente, olhando ao redor do porão transformado. Mas tem noção do que significa cuidar de um cavalo? Helena sentou-se em um caixote próximo, suas pernas tremendo de exaustão. O esforço de descer até o porão havia cobrado seu preço. Observou seus filhos, tão pequenos ainda, mas com uma força interior que sempre a surpreendia. Sofia correu para buscar água enquanto Samuel segurava sua mão. Esperança, sentindo a agitação, moveu-se inquieto em sua direção, seu focinho gentilmente tocando o ombro de Helena. Está vendo, mamãe? Sofia sussurrou, retornando com a água. Ele já está ajudando. Mas então olhou para seus filhos, seus pequenos guerreiros que, mesmo em meio a tanta dificuldade, nunca haviam perdido a capacidade de amar e se importar. Viu como seus rostos brilhavam ao cuidar de Esperança, como pareciam mais fortes, mais determinados. Os olhos dos gêmeos se arregalaram de esperança. Quer dizer que Samuel começou. Mas temos que estabelecer algumas regras, Helena continuou, seu instinto materno já planejando como proteger sua família ampliada. E vocês precisam me prometer que serão muito cuidadosos. Não podemos deixar ninguém descobrir sobre ele, entenderam? Os gêmeos assentiram solenemente, seus pequenos rostos sérios. Naquele momento, no porão escuro de uma casa abandonada, uma família improvável se formava, unida não por sangue ou circunstância, mas por algo muito mais forte: amor incondicional e esperança. As semanas seguintes exigiram uma adaptação intensa de toda a família. Os gêmeos desenvolveram uma rotina meticulosa para cuidar de Esperança sem chamar a atenção dos vizinhos. Acordavam ainda mais cedo que o normal, antes mesmo dos primeiros raios de sol, para limpar o porão e alimentar o cavalo com o que conseguiam juntar. Sofia descobriu que as sobras de frutas e verduras da feira eram um excelente complemento para a alimentação de Esperança. Toda quinta-feira, quando os feirantes começavam a desmontar suas barracas, ela e Samuel passavam recolhendo o que seria descartado. Os comerciantes, já acostumados com as crianças, separavam as melhores sobras para eles, tocados por sua dedicação. Olha só o que consegui hoje,
Sofia comemorou em voz baixa, mostrando para Samuel uma sacola cheia de cenouras levemente machucadas. O seu Manuel da banca de legumes disse que eram muito feias para vender, mas Esperança não vai se importar com isso. O porão havia se transformado em um verdadeiro santuário. Os gêmeos usavam sua experiência de catadores para encontrar materiais úteis, tapetes velhos para forrar o chão, baldes em bom estado para a água, até mesmo uma escova de cavalo antiga que encontraram em um brechó por alguns centavos. Helena, embora ainda muito fraca, fazia sua parte tricotando mantas com retalhos de lã que as crianças encontravam. Para mantê-lo aquecido nas noites frias, explicava, suas mãos habilidosas, movendo-se constantemente, mesmo quando estava deitada. Mas nem tudo eram flores. Manter um cavalo do porte de Esperança exigia recursos que eles mal tinham para si mesmos. Cada pedaço de pão era dividido cuidadosamente, cada gota de água preciosamente economizada. Os gêmeos começaram a pular algumas refeições, alegando não estar com fome, para garantir que tanto sua mãe quanto Esperança tivessem o suficiente. "Vocês estão comendo direito?" Helena perguntava frequentemente, notando como as roupas já largas de seus filhos pareciam cada dia mais folgadas. Pedro e seu José, os guardas do lixão, mantiveram sua promessa de ajudar. Ocasionalmente, deixavam pequenos pacotes de ração que encontravam durante suas rondas. Na verdade, comprados com seu próprio dinheiro. Também ajudavam a despistar curiosos quando os gêmeos precisavam transportar materiais mais suspeitos para o cuidado do cavalo. A presença de Esperança trouxe mudanças sutis, mas significativas para a família. Helena notou que sua tosse parecia menos severa quando passava tempo perto do cavalo. Os gêmeos, apesar do cansaço extra, pareciam mais motivados, mais responsáveis. Especialmente tocante era a relação que se desenvolveu entre Esperança e as crianças. O cavalo, que no início se assustava com qualquer barulho, agora reconhecia os passos dos gêmeos, relinchando suavemente em saudação quando os ouvia descer as escadas. Samuel concordou, observando como Esperança inclinava a cabeça na direção de sua irmã, seus olhos nublados, cheios de uma confiança absoluta. "Acho que é por isso que ele veio parar com a gente. Porque a gente sabe ver o que é importante de verdade." "Calma, amigão", Sofia sussurrou, abraçando seu pescoço. "É só barulho, vai passar." Acabaram adormecendo ali mesmo, no porão, aninhados contra o calor reconfortante do cavalo. Helena, ao encontrá-los pela manhã, não teve coragem de acordá-los. A cena era tão pacífica, tão pura, que por um momento ela esqueceu todas as preocupações sobre como continuariam mantendo aquela situação impossível. O que nenhum deles sabia era que suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente. Leonardo Vasconcelos, o jovem herdeiro que havia abandonado Esperança, começava a ser consumido pela culpa de suas ações. Seus pesadelos eram povoados por relinchos desesperados e olhos acusadores, levando-o a visitar o lixão com frequência cada vez maior, como se procurasse absolvição para seu pecado. O mês de julho chegou trazendo um frio intenso e uma série de desafios inesperados. As chuvas constantes dificultavam o trabalho dos catadores, reduzindo drasticamente a renda da pequena família. As paredes da casa velha, já comprometidas pelo tempo, começavam a mostrar sinais preocupantes de infiltração. Sofia e Samuel observavam com crescente preocupação as manchas de umidade que se espalhavam pelo teto do porão. Esperança, sensível às mudanças de humor das crianças, ficava inquieto, suas orelhas se movendo constantemente como radares tentando captar sinais de perigo. Samuel assentiu, seu olhar fixo em uma rachadura que crescia dia após dia em uma das paredes. "E precisamos consertar isso antes que piore."
Foi numa dessas manhãs particularmente difíceis que Pedro, o guarda mais jovem do lixão, trouxe o primeiro aviso. Jovem, bem vestido, chega num carro preto muito luxuoso. Pedro descreveu sua expressão séria e faz muitas perguntas sobre cavalos. Ele parece diferente, Pedro continuou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Como se estivesse atormentado por algo. Fica horas andando entre as valas, olhando para o chão, murmurando sozinho. Mas como vamos conseguir comida? Samuel perguntou, sua voz tremendo levemente. Preciso levar ela ao hospital, Sofia decidiu, sua voz pequena, carregada de uma maturidade além de seus anos. A vizinha, uma senhora bondosa que ocasionalmente deixava pão velho para as crianças, não hesitou em ajudar. Em menos de uma hora, Helena estava a caminho do hospital público mais próximo, ardendo em febre nos braços de 2 vizinhos que se ofereceram para carregar a maca improvisada. Samuel passou a noite no porão com esperança, contando histórias em voz baixa para manter o próprio medo sob controle. O cavalo, percebendo sua angústia, manteve-se próximo, oferecendo o conforto silencioso de sua presença. No hospital, Sofia segurava a mão de sua mãe, rezando em silêncio. No porão, Samuel se encolhia contra o calor de esperança, tentando ignorar o barulho assustador da tempestade. E em sua mansão luxuosa, Leonardo Vasconcelos observava a chuva pela janela, sua mente atormentada por memórias que se recusavam a desaparecer. O destino, em sua infinita sabedoria, estava prestes a entrelaçar esses fios aparentemente soltos em um nó que mudaria para sempre o curso de suas vidas. A verdadeira tempestade ainda estava por vir, e nenhum deles estava verdadeiramente preparado para o que ela traria. A tempestade que se abateu sobre a cidade naquela noite entrou para a história como uma das mais violentas já registradas. A chuva caía em cortinas densas, transformando as ruas em rios caudalosos que arrastavam tudo em seu caminho. Relâmpagos cortavam o céu em intervalos cada vez mais curtos, seguidos por trovões ensurdecedores que faziam as janelas tremelicarem. No porão, Samuel lutava para manter esperança calmo. O cavalo, assustado com os barulhos intensos, movia-se inquieto no espaço confinado. Suas orelhas se mexiam freneticamente, captando cada novo som ameaçador. Um estrondo particularmente forte fez o chão vibrar. Esperança relinchou em pânico, e Samuel notou com o horror que pequenos pedaços do teto começavam a se desprender. A rachadura que vinha observando nos últimos dias estava se expandindo rapidamente. "Seu irmão está sozinho?" perguntou uma enfermeira gentil, trazendo um copo de chá quente para Sofia. Um novo trovão sacudiu o prédio do hospital, fazendo as luzes piscarem. Sofia sentiu seu coração apertar, pensando em Samuel e esperança. Algo em seu íntimo dizia que precisava voltar para casa. "Precisamos sair daqui", murmurou para si mesmo, observando com crescente pavor as rachaduras que se multiplicavam no teto. Esperança, agindo por puro instinto, empurrou Samuel para longe da área do desabamento com seu corpo maciço. O menino caiu sobre um amontoado de cobertores molhados, assistindo horrorizado enquanto mais e mais pedaços do teto cediam. A escada que levava para fora do porão estava parcialmente bloqueada pelos escombros, mas Samuel sabia que era sua única chance. Com uma coragem que não sabia possuir, começou a guiar o cavalo através dos obstáculos, falando constantemente para mantê-lo orientado. Helena, ainda semiconsciente, apertou levemente a mão da filha em resposta. A enfermeira, percebendo a aflição da menina, ofereceu-se para ficar com sua mãe. Quando finalmente alcançou sua rua, seu coração quase parou. Mesmo através da cortina de chuva, podia ver que parte da casa havia desabado.
Um grupo de vizinhos já se aglomerava no local, alguns tentando se aproximar apesar do perigo. Foi então que ouviu um relincho forte e desesperado, seguido pela voz de seu irmão. Vinham não da casa, mas da direção do lixão. Sofia não hesitou, correndo na direção dos sons, suas lágrimas se misturando à chuva que continuava a cair. O que ela não sabia era que não era a única pessoa a ouvir aquele relincho familiar. Em sua mansão no outro lado da cidade, Leonardo Vasconcelos também ouvira o chamado. Não com seus ouvidos, mas com sua consciência atormentada. Naquele exato momento, ele pegava as chaves de seu carro, movido por uma força que não conseguia explicar. Samuel guiava a esperança através da tempestade com uma determinação que desafiava sua idade. O caminho para o lixão, que conhecia como a palma de sua mão, havia se transformado em um labirinto traiçoeiro de poças profundas e detritos arrastados pela enxurrada. A chuva impiedosa fustigava seus rostos, mas o menino não ousava parar. Esperança, por sua vez, demonstrava uma confiança absoluta em seu pequeno guia. Seus cascos encontravam terreno firme, mesmo na escuridão e no caos, como se algum instinto ancestral o ajudasse a navegar através da tempestade. O cavalo mantinha seu corpo grande posicionado de forma a proteger Samuel do vento mais forte, criando uma espécie de barreira viva contra os elementos. Sofia corria na direção deles, seus pulmões queimando com o esforço. Através da cortina de chuva, conseguia distinguir a silhueta imponente de Esperança e a figura pequena de seu irmão. Estavam se dirigindo à área mais alta do lixão, onde o terreno era mais estável. Eu sei, ela ofegou, finalmente alcançando-os. Vi quando cheguei. Como vocês conseguiram sair? O momento foi interrompido pelo som de um motor potente. Faróis cortaram a escuridão, iluminando o trio de forma quase teatral. O carro preto e luxuoso parou a alguns metros de distância, e dele desceu uma figura que os gêmeos reconheceram imediatamente. Leonardo Vasconcelos ficou paralisado ao ver a cena à sua frente. O relincho que ouvira em seus pesadelos agora ganhava forma física. Tempestade, não Esperança como as crianças o chamavam, estava vivo. Mais que isso, estava ali, majestoso mesmo em sua cegueira, protegendo duas crianças pequenas da fúria da tempestade. Samuel juntou-se à irmã, formando uma barreira humana minúscula, mas determinada. Seus olhos, cheios de uma mistura de medo e coragem, encaravam Leonardo com uma intensidade que o fez recuar um passo. "Você jogou ele no lixo!" Samuel acusou, sua voz tremendo não de medo, mas de indignação. "Só porque ele ficou doente." Sofia assentiu, ainda sem baixar sua guarda. "Ele é da nossa família agora, e família de verdade não abandona ninguém, não importa o que aconteça." Esperança, como se sentisse a mudança no ar, moveu-se para frente, seu focinho estendido na direção de seu antigo dono. Leonardo estendeu a mão tremulamente, tocando o pescoço do animal que um dia havia sido seu maior orgulho. Os gêmeos se entreolharam, aquela comunicação silenciosa passando entre eles. Havia algo diferente neste homem agora, uma vulnerabilidade, um arrependimento sincero que não podiam ignorar. Antes que os gêmeos pudessem responder, um novo trovão sacudiu o céu, fazendo Esperança se agitar nervosamente. Sofia acariciou seu pescoço, acalmando-o, enquanto considerava a oferta de Leonardo. Leonardo não hesitou. Em questão de minutos, seu motorista particular chegou com uma van especialmente equipada para transportar cavalos, um veículo que mantinha em sua propriedade para emergências. Com a ajuda dos gêmeos, conseguiram conduzir Esperança para dentro do veículo, protegendo-o finalmente da chuva inclemente. "Hospital primeiro!" Leonardo instruiu o motorista, ajudando as crianças a subirem no carro luxuoso.
Sofia e Samuel se apertaram no banco de couro, encharcados e tremendo, mas seus olhos não deixavam a van que seguia logo atrás, carregando seu precioso amigo. Durante o trajeto, Leonardo observava os gêmeos pelo espelho retrovisor. Suas roupas surradas e molhadas contrastavam drasticamente com o interior elegante do veículo, mas havia uma dignidade em sua postura que o impressionava profundamente. E os vizinhos ajudaram, Samuel acrescentou. Seu José e Pedro do lixão, Dona Zefa da mercearia. Chegando ao hospital, Sofia guiou-os até o quarto onde Helena estava internada. A mulher havia acordado e estava visivelmente agitada, tentando convencer a enfermeira a deixá-la sair para procurar seus filhos. "Quem é você?" perguntou instintivamente, puxando as crianças para mais perto. "Nossa casa desabou, mamãe", Sofia explicou suavemente. "Mas o Leonardo quer ajudar. Ele tem um lugar para o Esperança e... porque seus filhos me ensinaram o que é verdadeira nobreza", Leonardo respondeu, sua voz embargada. "Eles salvaram mais que a vida de um cavalo. Salvaram minha humanidade." Os gêmeos se entreolharam, aquela comunicação silenciosa mais uma vez passando entre eles. "Podemos ver o Esperança?" perguntaram em uníssono. Leonardo conduziu as crianças de volta ao carro, desta vez com roupas secas que a enfermeira havia providenciado do setor de doações do hospital. Durante o trajeto até sua propriedade, observou como eles se mantinham alertas, ansiosos para rever seu amigo. O motorista parou em frente a um estábulo magnificamente estruturado, onde funcionários já haviam acomodado Esperança em uma baia espaçosa e confortável. Os gêmeos correram para dentro e o relincho alegre que receberam confirmou que o cavalo já os aguardava. Leonardo permaneceu na entrada, observando como as crianças verificavam cada detalhe da acomodação de Esperança, garantindo seu conforto mesmo em um ambiente claramente luxuoso. Pela primeira vez, compreendeu que riqueza e valor eram conceitos muito diferentes. Os dias seguintes foram um período de adaptação para todos. Helena recebeu alta do hospital e encontrou na casa de hóspedes um conforto que jamais imaginara possível. O ambiente limpo e arejado, somado aos cuidados médicos adequados que Leonardo insistiu em providenciar, começou a produzir uma melhora visível em sua saúde. Sofia e Samuel, embora profundamente gratos pela nova situação, mantinham seus hábitos simples e sua dedicação incansável à Esperança. Todas as manhãs, antes mesmo dos funcionários do Haras começarem seus turnos, os gêmeos já estavam no estábulo, escovando o pelo do cavalo e conversando suavemente com ele. "Olha só esse feno, Esperança", Sofia sussurrava, guiando o focinho do cavalo até a forragem fresca. "É diferente do que conseguíamos antes, né? Mas a gente ainda vai te dar cenouras da feira, prometo." "Nunca vi nada igual", comentou João, o tratador mais experiente do Haras, após observar como Esperança seguia perfeitamente os comandos suaves das crianças. "É como se eles tivessem uma linguagem própria." Uma manhã, Leonardo encontrou Sofia sentada na grama em frente ao estábulo, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Sofia assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Os vizinhos, o seu José, a Dona Zefa, eles devem estar preocupados. Nem pudemos agradecer direito por toda a ajuda. Nos dias seguintes, uma transformação sutil começou a acontecer no Haras. Seu José e Pedro foram contratados para cuidar da segurança, trazendo sua experiência e bondade para o local. Dona Zefa recebeu um espaço para montar uma pequena mercearia na propriedade, onde continuava separando pão fresco para os gêmeos compartilharem com Esperança. A comunidade que havia ajudado a família em seus momentos mais difíceis, agora se expandia de uma nova forma.
Leonardo descobriu que cada pessoa tinha algo valioso a oferecer, independentemente de sua origem ou condição social. Ele não precisava nos escolher naquele dia no lixão, o menino explicou. Podia ter ficado com medo, podia não ter confiado na gente, mas ele sabia que precisávamos uns dos outros. Todos nós. Os funcionários do Harrah's também notaram as mudanças. O patrão que antes mal os cumprimentava, agora parava para conversar, interessado em suas vidas e experiências. As decisões importantes passaram a ser discutidas em conjunto, considerando diferentes perspectivas. Esperança, por sua vez, florescia em seu novo ambiente. Sua cegueira, que antes fora vista como uma sentença de inutilidade, agora revelava-se como uma forma diferente de perceber o mundo. Ele podia sentir a aproximação das pessoas por seus passos, reconhecer cada um por seu cheiro e energia particular. Uma tarde, enquanto os gêmeos guiavam Esperança pelo pasto em seu exercício diário, Leonardo percebeu que o cavalo havia lhe ensinado mais sobre valor e dignidade do que todos seus anos administrando o império equestre de sua família. A notícia chegou numa manhã ensolarada de setembro. Um circo famoso estava interessado em comprar Esperança. O representante, um homem de terno impecável e sorriso comercial, apresentou uma oferta generosa, argumentando que um cavalo com uma história tão extraordinária seria uma atração perfeita. Imagine só, ele dizia, gesticulando entusiasticamente para Leonardo. O cavalo cego que superou todas as adversidades, o público vai adorar. E claro, podemos incluir as crianças no show. Seria um espetáculo emocionante. Leonardo observava pela janela de seu escritório enquanto Sofia e Samuel conduziam Esperança em seu passeio matinal. A sintonia entre eles era algo quase místico. O cavalo respondia ao mais leve toque, à mais suave palavra, movendo-se com uma graça que desafiava sua condição. Não está à venda, Leonardo cortou, sua voz firme mas tranquila. Nem por todo o dinheiro do mundo. Sofia, Samuel, chamou ele mais tarde, encontrando os gêmeos no estábulo. Preciso conversar com vocês sobre algo importante. Sim e não, Leonardo respondeu, sentando-se num fardo de feno. Ele me fez perceber algo. A história de vocês com Esperança é algo especial. Algo que poderia ajudar outras pessoas, outros animais. E se, Leonardo começou, um sorriso se formando em seu rosto, transformássemos parte do Harrah's num santuário, um lugar para animais como Esperança, que precisam de uma segunda chance, onde crianças e adultos possam aprender sobre compaixão, sobre ver com o coração. Mais que isso, Leonardo explicou, seu entusiasmo crescendo. Um lugar onde pessoas possam vir aprender como cuidar de animais especiais, onde possam entender que deficiências não são o fim da história, mas o começo de uma nova. Helena, que havia se aproximado silenciosamente durante a conversa, limpou uma lágrima discreta. Sua saúde havia melhorado consideravelmente nos últimos meses. E agora ela podia ver claramente o futuro brilhante que se desenhava para seus filhos. Esse é exatamente o objetivo, Leonardo confirmou. Transformar este lugar em um centro de aprendizado, cura e esperança. Nos dias seguintes, os planos começaram a tomar forma. Arquitetos foram chamados para projetar instalações adequadas, veterinários especializados foram consultados e a comunidade inteira se envolveu com sugestões e ofertas de ajuda. Viu só, Sofia sussurrou para Esperança enquanto o observava receber seus primeiros visitantes. Um grupo de crianças com deficiência visual. Você não era só nosso presente, era um presente para todo mundo. O cavalo moveu suas orelhas na direção de sua voz, aquele gesto familiar que sempre demonstrava sua atenção e afeto. Ali, naquele momento, todos podiam ver claramente. Às vezes, as maiores transformações
começam nos lugares mais improváveis, e os maiores mestres podem vir nos pacotes mais inesperados. À medida que o outono se aproximava, o Santuário Esperança, nome escolhido pelos gêmeos, começava a tomar forma. O que antes era apenas um aras tradicional, agora se transformava em um espaço acolhedor e inclusivo. As antigas baias foram reformadas para acomodar animais com necessidades especiais. Rampas de acesso foram instaladas por toda parte e uma clínica veterinária totalmente equipada foi construída. Sofia e Samuel assumiram naturalmente o papel de embaixadores do santuário. Com uma sabedoria que ia muito além de seus anos, eles ajudavam a receber visitantes e compartilhar a mensagem de amor e aceitação que havia mudado suas próprias vidas. Samuel complementava as palavras da irmã, mostrando como eles haviam desenvolvido diferentes técnicas para se comunicar com os animais. Não é porque eles são diferentes que não podem entender ou sentir amor, dizia ele, demonstrando como guiava esperança através de pequenos toques e comandos suaves. Helena, agora completamente recuperada, coordenava os programas sociais do santuário. Sua experiência pessoal de superação inspirava outras famílias que enfrentavam dificuldades similares. O espaço também servia como centro de apoio comunitário, oferecendo cursos profissionalizantes e oportunidades de trabalho. Leonardo, por sua vez, havia se transformado completamente. O empresário frio e calculista dera lugar a um homem compassivo e engajado. Ele agora dedicava sua fortuna e influência para promover causas relacionadas ao bem-estar animal e à inclusão social. O santuário rapidamente se tornou um modelo de integração entre cuidado animal e desenvolvimento social. Veterinários vinham de todo o país para aprender sobre as técnicas inovadoras desenvolvidas ali. Pesquisadores estudavam o vínculo especial entre humanos e animais que florescia no local. Esperança continuava sendo o coração do santuário. Sua presença majestosa e sua história inspiradora tocavam todos que o conheciam. O cavalo que uma vez fora considerado sem valor, agora era um professor de vida, mostrando que limitações físicas não definem o verdadeiro potencial de ninguém. Samuel concordou pensativo. É como se ele soubesse desde o começo que precisávamos uns dos outros, não só a gente e ele, mas todo mundo. O impacto do Santuário Esperança se estendia muito além de seus muros. Outras instituições começaram a replicar seu modelo, criando uma rede de apoio para animais e pessoas em situação de vulnerabilidade. A história dos gêmeos e do cavalo cego inspirava mudanças em políticas públicas e práticas empresariais. E porque você nos ensinou a ver com o coração, Samuel completou falando com o cavalo. Não é, amigão? As estrelas começavam a pontilhar o céu quando os gêmeos finalmente levaram Esperança de volta ao seu estábulo especial. O cavalo cego que um dia fora abandonado como lixo, agora repousava em um lugar de honra, rodeado pelo amor de sua família improvável e pelo respeito de todos que conheciam sua história. 5 anos se passaram desde aquela tempestade que mudou tantas vidas. O Santuário Esperança havia se tornado um farol de transformação, atraindo visitantes de todos os cantos do país. Em uma manhã especial de primavera, Sofia e Samuel, agora com 11 anos, preparavam-se para receber um grupo muito especial, crianças de um orfanato local. Samuel sorriu, suas mãos habilidosas trançando a crina do cavalo. Como poderíamos esquecer? Cada dia aqui é uma lembrança de que milagres acontecem. Helena, completamente recuperada e radiante de saúde, coordenava os preparativos para o evento do dia. Sua experiência de vida havia se transformado em uma força motriz para ajudar outras famílias em situação de vulnerabilidade.
O programa de apoio que ela desenvolvera já havia beneficiado centenas de pessoas. O ônibus amarelo estacionou na entrada do santuário e dele desceram 20 crianças, suas expressões misturando curiosidade e timidez. Seus olhos se arregalaram ao ver a magnitude do local e principalmente ao avistar Esperança em seu estábulo decorado. Samuel conduziu Esperança para fora do estábulo, movendo-se com a mesma sintonia perfeita que desenvolveram ao longo dos anos. O cavalo, sentindo a presença das crianças, inclinou a cabeça gentilmente em sua direção. Sofia sorriu estendendo a mão para a menina. Sabe, às vezes os olhos nos enganam, mas o coração sempre sabe a verdade. As crianças do orfanato passaram o dia aprendendo sobre cuidados com os animais, participando de atividades terapêuticas e, principalmente, descobrindo que família vai muito além de laços de sangue. Cada história compartilhada, cada sorriso trocado, cada momento de conexão reforçava a mensagem central do santuário. O amor verdadeiro não conhece limitações. Ao final da tarde, enquanto o sol pintava o céu com tons de laranja e rosa, Sofia e Samuel conduziram Esperança para seu último passeio do dia. Era um ritual que mantinham religiosamente, um momento sagrado de conexão entre os três. É verdade, Samuel concordou. Você perdeu a visão, mas ganhou um propósito maior. A gente perdeu nossa casa, mas ganhou uma família enorme. No horizonte, nuvens começavam a se formar, prometendo uma chuva leve para refrescar a noite. Mas agora, diferente daquela tempestade anos atrás, não havia medo. Havia apenas gratidão, amor e a certeza de que, quando abrimos nossos corações, milagres acontecem. O Santuário Esperança continuaria crescendo, tocando mais vidas, transformando mais histórias. E no centro de tudo permaneceria a lição mais valiosa, que o verdadeiro valor de alguém não está no que os olhos podem ver, mas no que o coração pode sentir. Sofia, Samuel e Esperança, 3 pequenos heróis que provaram que amor, coragem e compaixão podem transformar não apenas vidas, mas o mundo inteiro. E sua história continuaria inspirando gerações, lembrando a todos que a esperança, assim como o amor, nunca morre. Apenas se transforma e cresce, tocando cada vez mais corações ao longo do caminho.